A santa paz de Deus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus. Estamos aqui nesta noite, mais uma vez, nesse canal Tudo se Fez Novo, para nós meditarmos, examinarmos a Escritura Sagrada, a qual o Senhor tem preparado, né, para nós, glórias a Deus. E agradeço desde já por essa oportunidade que tem nos concedido, desse canal Tudo se Fez Novo, que nasceu no coração de Deus para os nossos corações, amém? Dou graças a Deus e agradeço aos irmãos por ter acompanhado esta orientação da palavra de Deus aos nossos corações, amém? E falamos também que é muito importante, a qual o Senhor tem preparado com relação ao matrimônio, com relação ao marido e mulher, o casamento. Glórias a Deus, ou seja, a santidade conjugal, que logo depois nós vamos dar continuidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falamos sobre o divórcio, o quão grave é o divórcio na vida do casal, a separação. Falamos sobre poligamia também. Glórias, o homem ter mais de uma mulher. Glórias, sendo que falamos da unidade, que é da unidade, que ela é única, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo que Deus falou lá. O Jesus dá exemplo, ele vai buscar a sua origem. Glórias a Deus sobre o matrimônio, sobre a instituição do matrimônio primária, ou seja, é monogâmica, né, indissolúvel, nós falamos, pois nunca pode ser, a poligamia nunca pode ser aprovada por Deus, porque é uma coisa que Deus, o propósito de Deus é que fosse, eu não digo um casamento eterno, mas um casamento duradouro, até quando nós estivermos aqui sobre esta lei do homem, sobre esse tabernáculo de carne, né? Então que durasse. Então, glórias a Deus, falamos muito sobre esse assunto, mas não vamos estar, é só o irmão, a irmã estarem acompanhando aí esse canal Tudo se Fez Novo, e ali nós podemos ali estar meditando, né, no que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E hoje nós vamos falar, gostaria que todos estivessem abertos lá em 1 Tessalonicenses, glórias a Deus, glórias a Deus, a partir do capítulo 4, a exortação à prática da santidade. Então nós vamos falar sobre isso, vamos ler e vamos ler aqui com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? Gostaria que todos os irmãos já estivessem aí com a palavra de Deus aberta para que poderem acompanhar e meditar, amém? Vamos estar lendo aqui e vamos falar exatamente sobre isso, sobre a santidade conjugal, né? Ou seja, o homem aprender a viver com a sua própria esposa, com a sua própria mulher, né? Em santidade. Glórias a Deus, né? Por isso que nós citamos o divórcio, não é aprovado por Deus, é um pecado, nós falamos, como também a poligamia não é aprovado por Deus, amém? Então vamos estar aqui lendo, capítulo 4, primeiro versículo. Finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Tá ruim aqui, tá um pouco sem luz, mas vou tentar ler. Versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhar da prostituição, palavra forte. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador.
Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Olha que carta maravilhosa. Nosso querido apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses. A igreja é uma igreja que tem dado muito exemplo. Glórias a Deus. Então, irmão, nós começamos aqui que devemos entender que esse capítulo 4 e o capítulo 4 e 5, a vinda do Senhor repentina, contém exortações sobre o assunto, como a pureza sexual, ou seja, a qualidade de estilo de vida, principalmente agora a fidelidade conjugal, né? Principalmente a fidelidade conjugal entre os casais. Em versículo 3 nós lemos aqui que a vontade de Deus é o que? A vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, incluindo o corpo do casal. Nós falamos, irmão, o corpo do casal, nós tratamos muito. Quando se trata do corpo, significa o vaso, né? Santificar, né, o vaso santo, assim como Deus é santo. Nós falamos que aquele que faz mal para o seu próprio corpo, aquele que faz mal, cuida do seu corpo, cuida da sua esposa, como o seu próprio corpo. Não contaminais o seu corpo, pois é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós falamos sobre muito isso. Então, o termo santificar, em termo grego, significa o quê? Separado de Deus, separar para um uso especial de Deus. Nós somos povo zeloso, povo de boas obras, para nós sermos separados das coisas do pecado do mundo. Abstenhais de toda impureza. Então, significa ser separado, distinguindo daquilo que é comum, consequentemente torna-se semelhante a Deus, irmão. Isso que nós temos que voltar, frisar muito. Tornarmos, nós somos semelhante a Deus, tornarmos a ser semelhante a Deus. Não é? Então Deus ele criou a sua imagem e semelhança. Assim Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, que se distingue de todas as demais coisas, porque, portanto, Deus é santo. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Então, a palavra grega usada para santificar refere-se a um processo que é perfeito e, em princípio, embora não tenha ainda sido realizado, ainda que não sejamos completamente santos. Né? Por isso que somos santos separados para a nossa caminhada, para a nossa progressão, para nosso crescimento, para nós, eu e você, adquirimos uma maturidade espiritual, como diz, chegar à estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Salvador Jesus. Então, esta é a nossa caminhada cristã, uma santificação progressiva. Glórias a Deus. Mas eu quero parar aqui e chamar, frisar nesta palavra semelhança a Deus, irmão. Então, lembra que nós falamos sobre tudo, sobre o divórcio, sobre a poligamia. Nós entendemos, irmão, que Deus ele fez o homem santo, perfeito, glórias a Deus. Mas o homem ele sofre as consequências da sua própria escolha, do seu pecado. Não é? Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos que o homem desfrutava da imagem e a semelhança de Deus, irmão. Perfeita, tinha uma intimidade e uma comunhão profunda com Deus. Né? Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito, com a essência de Deus, com o amor de Deus e com ousadia. O homem foi criado para ser semelhante a Deus, a semelhante a Deus, para ser a semelhança de Deus, semelhante a Deus em justiça, santidade e proveniente da verdade. Nós vimos isso antes do pecado entrar para a história da vida da Adão e Eva. Antes do pecado entrar para a história da humanidade, nós podemos ver ali a queda de Adão, né? Então Deus nós podemos ver que Deus ele criou o homem tão perfeito.
três elementos que, se nós vamos, o Deus ele criou o homem espírito, alma e corpo. É importante nós colocarmos isso. Esses três elementos perfeito e harmonioso, irmão, que faz essa união espírito, alma e corpo. Espírito, porque Deus é espírito, soprou o espírito de Deus, sobrou sobre o espírito de Deus sobre o homem. Quando Deus fez Adão, o espírito de Deus sobre o homem e o fez alma vivente. O Espírito de Deus estava sobre Adão, né? Fez alma vivente. A alma é o sentimento, né? A alma, a maneira de... Então, quando Deus fala a sua imagem semelhante, e um corpo perfeito, porque o espírito, a alma, o homem é espírito, que possui uma alma e possui o corpo. E possui um corpo santo. Glórias a Deus, esses três elementos harmoniosos. Então, essa íntima, esses elementos são inseparáveis. Eles não podem ser separados, um depende do outro para sobreviver. Não é? Ou seja, isso que se chama a união íntima dos dois, do espírito que dá vida ao corpo. Deus soprou o espírito do homem, o espírito de Deus soprou o espírito, né, o hálito de Deus soprou sobre o homem o seu espírito e fez alma vivente. Então o espírito ele deu vida ao corpo. Então a união desses três elementos ele forma a pessoa humana, que se expressa aqui em hebraico alma vivente. O espírito que deu vida para o corpo. O espírito de Deus estava sobre Adão. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre Adão, porque o homem ele é perfeito. Entende? Então nós podemos ver que então a sua imagem e semelhança ele permanece no homem. Glórias a Deus, né? Permanece, que refere-se à qualidade, à personalidade, ao intelecto, capacidade de relacionar, de falar, de ouvir. Aleluia. Tudo isso é característica de Deus ao fazer o homem. Olha que maravilhoso. Nós éramos nós éramos inteligentes. Adão tinha uma capacidade que nós não poderíamos imaginar. Nós éramos perfeitos, nós não tínhamos problema, né? Adão, quando ele foi criado a sua imagem e semelhança, era aquele que era perfeito. Não tinha, como Deus não tem medo, Deus não tem ciúme, autoacusação, não se esconde, não tem complexo, não tem ciúmes, não tem pecado. Adão era perfeito. Então nós podemos entender que Adão, quando Deus ele chamou Adão para que desse o nome a todos os animais viventes nos céus e na terra e na água, ele acredito eu que Adão tinha um grande poder. Talvez ele tenha... Adão não morria, Adão podia, na minha maneira de pensar, ele poderia até voar. Adão ele podia entrar dentro da água e não se afogar. Um exemplo. Então, você entende que não havia morte. Era perfeito. Deus ele criou a imagem do homem, a sua imagem e semelhança para ser igual. Então, agora nós entendemos o quê? Entendemos agora que o homem foi criado perfeito, a sua imagem e semelhança, mas agora o homem criado, ele perde esses três elementos, deixa de ser harmonioso, irmão. Harmonioso. Por isso que eu quero entrar em detalhe aqui. Quer dizer, o homem, então ele escolheu e decidiu tomar, como se Adão tivesse decidiu tomar a sua vida com suas próprias mãos aleluia, ao invés de viver pela sabedoria de Deus, em vez de viver pela justiça, a santidade de Deus, né? Não, mas ele agora ele viveria a partir agora dos seus limites, né? Porque Deus ele deu um limite para Adão. Olha, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. De todas as árvores comerás, mas dessa não comerás. Então agora o recurso agora de todos os recursos e provisões de Deus. Agora o homem ele passa a abrir a mão disso tudo e agora fazendo as coisas acontecerem do seu próprio modo, do seu próprio jeito. Então essa é a tragédia, né? Tomando a decisão, então perdeu sua imagem, a sua santidade, a sua semelhança, a intimidade profunda
e a comunhão com Deus. Glórias a Deus. Então, mas é isso que eu quero trazer para aqui, irmão. Então agora Deus ele não desistiu do homem, não, porque se nós olharmos, Deus ele já no início já estava trabalhando para a restauração do homem caído, que é outras coisas através de seu filho amado, o Senhor Salvador Jesus. Então nós entendemos aí, irmão, e agora esses três elementos não deixaram de ser harmonioso, espírito, alma e corpo. É como se o homem agora tivesse virado de ponta cabeça. Deus ele fez ao homem alma, espírito, corpo. Agora ele ficou corpo, alma e espírito. O espírito ficou por último, irmão, que é a vontade de Deus. Agora corpo, o homem em primeiro lugar, ele deseja, ele tem o seu desejo, ele quer satisfazer com todos os tipos de concupiscência do pecado. O homem agora se inclina para a carne. Ele quer satisfazer o desejo da carnal. Depois a alma, o sentimento do homem pelas coisas desta terra, né, que nos envolve, né, ligado com este mundo terreno, que agora entra em nosso sentimento, faz parte do nosso sentimento. E deixando então por último, que nos separa, né, esses mesmos sentimentos que devido ao pecado do homem, que agora nos separa de Deus, nos distancia de Deus, né? Porque nós fazemos assim a vontade da carne, para fazer os nossos desejos, nosso sentimento, nosso ego, e agora o espírito é por último. Isso se o homem buscar a Deus em espírito. Então é como se o homem tivesse muito espiritualmente. A morte espiritual é um princípio de uma relação cortada com Deus, meu irmão, minha irmã. Então, pode ver que um exemplo que nós damos é como se o homem agora tivesse a sua imagem, ele perdeu a sua imagem, é como se tivesse distorcida e ele perdeu então a sua semelhança com Deus. Não passou a não ser mais ter os mesmos sentimentos que Deus. A imagem do homem está lá, porque Deus criou a sua imagem e semelhança, mas uma imagem agora torta, uma imagem manchada. Costumo dizer agora o homem olha para o espelho e vê uma imagem agora manchada. É como se fosse a neblina, aquele vapor no espelho, como se tivesse manchado. Ele olha para ele mesmo e vê que alguma coisa, glórias a Deus, mudou na imagem dele e no seu sentimento, na sua semelhança. Então agora Deus ele quer o quê? Ele quer trazer, como nós falamos aqui, tornar-se semelhante, a sua imagem nitidamente como ela é, a imagem e semelhança de Deus, ele quer trazer agora através da santificação, aleluia, meus irmãos e minhas irmãs. Então nós podemos lutar, não é? Agora queremos, agora a imagem e semelhança de Deus está como, perdeu a semelhança de Deus, aí sua imagem está como distorcida. Glórias a Deus, irmão. Devido o homem cair no abismo, né? O homem caiu no mais profundo do abismo, irmão. Amém? É por causa da desobediência do homem, por causa da desobediência da humanidade. Então ele precipitou-se por justo castigo de Deus com a lei e com a lei ou sem ela o homem cai no mais profundo abismo do erro e mentira. Então esses três elementos do homem, como nós já falamos, espírito, alma, deixaram de ser perfeito no momento que o pecado entra para a vida, entra na cena. Então, irmão, é isso que eu quero estar trazendo agora para os irmãos. Por isso que o autor desse pecado é o inimigo. É Satanás, o inimigo, o autor do pecado, por meio da serpente, por meio da serpente. Como o próprio Satanás em forma corpórea, nós podemos ver. Tentou a mulher a duvidar da palavra de Deus, a ser desobediente, a desobedecer a Deus, não é? Assim, através do fruto proibido no meio do jardim, como nós falamos. E ambos cederam à tentação. E isso falharam com Deus, irmão, desobedecendo. Infelizmente, agora o pecado entra
para a cena do mundo, atingindo as três áreas da vida do homem: espírito, alma e corpo, irmão. Teve esta desfiguração da imagem, perdeu a semelhança, a desfiguração da imagem, segundo, devido ao pecado inerente da natureza de Adão, irmão, por causa desse, amém? E o homem agora passou a ser um homem natural, um homem do mundo atual, como nós havíamos falado. Perdeu a essência, aquele amor, amém? Agora o homem agora passa a ter essa discórdia, esta luta, como nós falamos, satisfazendo primeiro o ego, o desejo da carne, em primeiro lugar, irmão. Ou seja, há uma discórdia, houve a discórdia interna contra a carne e o espírito, irmão. Amém? O espírito quer fazer as coisas boas e a carne quer fazer as coisas más. Mas o espírito, lembra que ele está lá por último, irmão. Por isso que nós temos que colocar em primeiro lugar todas as coisas em espírito e verdade diante da presença de Deus, irmão. Essa é original de Deus, trazer a imagem, que o homem esteja a imagem nítida, sem pecado, sem mancha, e a semelhança de Deus, irmão. Então nós podemos notar que, por causa dessa desobediência, o homem ele perdeu o governo de Deus, ele foi destituído da glória de Deus, assim perdendo todo aquele recurso que o homem tinha, todo aquele poder que Adão tinha, da qual ele desfrutava no paraíso, da sua glória e poder de Deus sobre ele, porque ele vivia com Deus, falava com Deus, caminhava com Deus. Então agora o homem ele ficou como morto, como nós falamos, separado da vida de Deus. Ou seja, existe vida nele, sim, a imagem dele está, mas a vida, agora a imagem distorcida, e a vida dele agora na mais torpe degradação, irmão. Ou seja, está perdendo a sua vida lentamente, pois a sua carne envelhece, como nós falamos, as suas células degenera, e agora o homem envelhece. Olha a consequência que o homem sofre, irmão. E não só isso, como ele traz também aquilo que nós falamos desde o início, a divórcio, irmão, briga, separação, como a poligamia e outras coisas a mais, como nós citamos, irmão. Por isso que nós falamos da santidade entre o casal, entre o matrimônio. Então, glórias a Deus. Então, foi separado da vida de Deus, agora o homem ficou com o coração insensato, obscurecido, o coração endurecido. Quer dizer, tendo conhecido a Deus, não o glorificou a Deus. Não glorificou. Antes ele se separou de Deus, antes se distanciou de Deus, começando agora adorando as coisas que não lhe convinha, fazendo as coisas que não lhe convinha, saindo assim dessa santificação, irmão. Então, tendo conhecido, não glorificaram, antes não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram que fúteis, nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, aquilo que nós falamos, irmão. Adão não pensa mais, não tinha mais um pensamento. A imagem foi distorcida e a semelhança de Deus, agora o sentimento que nós havíamos falado, já não é mais aquele de Deus, irmão. Então eles se entregaram aos seus pensamentos vanfúteis, ou seja, a vaidade de mente, pensamentos, tudo que é aprovado, tudo que é contrário à vontade de Deus, eles aprova, o homem aprova, irmão. Tudo é que é o contrário, por isso que existe aí brigas, separações, poligamia. Amém, irmão? Então, é sobre isso que eu queria, glórias a Deus, estar comunicando, irmão. Aqui que nós lemos, então é somente a santificação no homem agora que vai nos tornarmos a ter uma imagem nítida, transparente e a semelhança de Deus. Amém? Então nós podemos, é um processo, como nós falamos, é um processo perfeito em princípio, embora não tenha ainda sido realizado. É um princípio, embora não tenha ainda sido realizado, ou ainda não que sejamos completamente santos. É por isso que somos santos separados para a nossa caminhada cristã, uma santificação progressiva que nós falamos. Por isso que nós somos separados. Portanto, Cristo Jesus nos santificou por meio do seu único sacrifício, uma santificação instantânea e contínua, operando em nós em santificação gradativamente, irmão. Por isso que nós temos que observar, irmão. Uma vez que nós somos salvos para sempre,
Irmão, nós temos que analisar, irmão, que nós estamos sujeitos a este mundo, a esse tabernáculo imperfeito, irmão. Nós podemos até perder a salvação se nós não tivesse, não formos, se não formos passarmos por processo de santificação, irmão. É importante através do Senhor Jesus. Vamos estar lendo em Hebreus, glórias a Deus. Amém. Vamos lá em Hebreus, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em Hebreus fala, acompanhem aí, anotem aí, 10 e 10, irmão. Vamos lá em Hebreus, livro de Hebreus 10 e 10. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu não quero ficar muito tempo, mas aqui 10 e 10. Aqui ele fala sobre... Agora, o sacrifício antigo eram humanos e transitório, e a expiação feita por Jesus Cristo é divina, perfeita. Agora nós temos a expiação feita pelo Senhor Jesus, que é plena e definitiva, que remove agora o pecado de modo permanente, quer dizer, de uma vez por todas. Todos os sacrifícios cumpriram em Cristo, irmão. Não precisa mais agora do sacrifício de animais. É um sacrifício temporário. Em ano eles precisavam fazer expiação pelo pecado do povo e o sacerdote do seu próprio pecado. Amém? Então, versículo 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo do quê? De Jesus Cristo uma vez por todas, irmão. Então está explicado. Não precisa mais agora do sacrifício da antiga aliança, não somos legalistas mais. Não precisa agora sacrificar mais animais perfeitos, macho de um ano. Agora o próprio Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro determinado por Deus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ele é o Cordeiro sustentador, né? Esta é a aliança nova que nós temos agora, né? Ele perdoou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Glórias a Deus. Louvado seja, nós temos o livre acesso para entrar agora pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que isto pela sua carne. Amém? Então, eu quero ser bem rápido aqui, 10 e 14 nós lemos aqui, porque com única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quantos estão sendo santificados agora por esta oferta perfeita que é o nosso Senhor sumo sacerdote, nosso Senhor Salvador Jesus. Amém, irmão? Olha aqui, então, é por isso que nós temos que passar por essa santificação, né? Enquanto nós estivermos sobre essa terra, porque nós somos sujeitos a pecar, somos sujeitos a deslize, até mesmo abandonar e perder a santificação. Não tem uma vez salvo e uma vez salvo para sempre, irmão. Eu ergo a mão e aceitei o Senhor Jesus, fiz aliança com o Senhor Jesus, já aceitei, sou salvo. Irmão, irmã, vamos tomar cuidado, irmão. Amém? Então, o que nós estamos falando sobre ali a santificação? Glórias a Deus, o casal, do matrimônio, importante, irmão, né? Se abstenhai de todo pecado, principalmente da prostituição. É forte esta palavra, mas nós queremos falar, irmão. A palavra grega, ela vem da palavra pornografia. É um termo amplo que inclui qualquer atividade sexual ilícita. E são muitas as atividades sexuais que a palavra de Deus condena, né? Se nós olharmos, precisamos nem citar, como adultério, homossexualismo e outras coisas a mais, né, que nós sabemos muito. É só nós meditarmos e vamos ver. Então a santidade conjugal é de suma importância, preste atenção, meu irmão, minha irmã, de suma importância estarmos em santificação, ou seja, nós vemos que o não cumprimento dos deveres de casais um para o outro impede o fluir das orações, impede o fluir das bênçãos, impede o fluir das orações não sendo correspondida, irmão. Impede as bênçãos do Senhor. Então, nós lemos que não é bom, Deus declarou lá em Gênesis que não era bom, em Gênesis 2, que não era bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie, que responda. Que ele responda, irmão. Gênesis capítulo 2, 18 ao 24. Pode anotar. Então o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Falamos muito da unidade, irmão.
da unidade, indissolúvel. E por causa do amor que o marido deve à sua esposa, ele deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher. E ambos tornarão uma só carne. Isso é uma pessoa tendo a mesma vida, irmão. Os mesmos, com diferença, mas os mesmos sentimentos um para com o outro, o mesmo afeto, irmão. Isso é importante. É isso que Deus ele quer nos orientar, irmão. Amém? Então, para você ver que um matrimônio, o casamento é algo sério, irmão. O mesmo sentimento, mesmo porque é forte essa aliança, essa união, né, é muito forte. Assim como nós falamos em outras oportunidades que o casamento do homem aqui é inspirado na paternidade de Deus. Deus como o esposo, o noivo, ele prepara a sua noiva. Nós somos casados com noiva, prepara a sua noiva para o grande bodas de casamento, para nós sentarmos na mesa com o Senhor. E assim como o esposo ama a sua noiva, que é a sua igreja, assim nós temos que proteger e amar a nossa noiva, que são a nossa companheira, a nossa esposa aqui, irmão. Amém? Então é uma ligação muito forte. Não foi o homem que surgiu da mulher, mas a mulher que surgiu do homem através de uma costela de Adão, não foi assim? Portanto, o homem tem uma parte dela na mulher, e assim sendo ambos uma só. Uma ligação forte, né? O casamento, a união, o relacionamento entre marido e mulher se inspira também no relacionamento de Deus que nós falamos da igreja, o noivo. Amém? Em Efésios nós lemos muito. Portanto, Deus instituiu o casamento, que é um chamado, uma dádiva, e nos colocou a família para amarmos o nosso esposo, o nosso filho, respeitar, proteger, amém? Conquistar, dar proteção espiritual e emocional para a esposa e para os filhos, ensinando os princípios divinos. É muito importante uma união estruturada, uma família alicerçada nos fundamentos da palavra do Senhor, irmão. Amém? Não há família perfeita, mas o Senhor ele vai tirando as imperfeições, irmão. Quando nós passamos a andar em santificação. Aleluia. Então, outra coisa que chama atenção aqui também, irmão, Pedro fala, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, igualmente vós, marido, combatai com ela, ou seja, sejam sábios no convívio com sua mulher, com seus filhos, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós, cordeiros da graça da vida, vós e seus filhos, né, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, portanto, os dois devem estar comprometidos um para com o outro no deveres conjugar em todos os sentidos, irmão. Nós falamos isso. Amém? Estamos terminando aqui. Um grande problema, irmão, para a igreja, talvez nós vamos falar em outra oportunidade sobre uma igreja que criou muito problema, irmão. Nós podemos ler a igreja de Corinto, lá em Coríntios, nós podemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, irmão. Um grande problema para a igreja, por quê, irmão? Porque, glórias a Deus, nós entendemos que a própria cidade, o nome de Coríntio, Coríntios é corintianizar. Ou seja, irmão, vamos lá ver 1 Coríntios, glórias a Deus. Então, se nós vemos aqui, irmão, o nome provavelmente conhecido do Corinto, é uma cidade sim comercial e importante naquela época, porque controlava a grande navegação entre o Oriente. Mas era uma cidade, irmão, infame de prostituição. Por isso que tornou-se o nome provérbio notório de corintianizar. Corintianizar significa praticar prostituição, irmão. Era a cidade do pecado. Por quê? Porque havia muitos. Era uma cidade grega, então havia muitos idólatras, havia muito pecado. Era uma igreja onde vinha fluxo de muitas pessoas de tudo quanto é país, tudo quanto é mundo ali porque ele era o centro aí religioso da mitologia grega, dos pagãos ali, do grego-romano, irmão. Então havia gente, então era uma igreja, quando ali para o apóstolo Paulo, que ele
fez com que a igreja surgisse ali, irmão, foi um peso muito enorme para o apóstolo Paulo, irmão, do surgimento da igreja de Corinto. Então, nós podemos citar o exemplo dela, irmão, das religiões pagãs que muitas vezes justificavam a prostituição como parte de seus ritos e cultura romana antiga, tinham alguns limites sexuais. Portanto, Paulo exortou os Tessalonicenses da mesma ao Tessalonicense aqui que nós estamos lendo, a não praticar nenhuma atividade sexual fora do casamento. É aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala, porque quão era terrível aquela igreja, irmão, os irmãos ali. Então nós vamos falar sobre isso. Amém? E ele fez lembrar que o corpo humano é o templo de Deus e deve ser mantido santo. Lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele fala ao 20. Amém? Vamos lá ler 1 Coríntios, é bom a gente estar lendo.